Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar a live aqui com o Ronaldo, né? Não dá para perder tempo. Essa fera da Dermato aí. Vamos ver se ele aceita. Lá ele aparecendo aí. Olá, professor! E aí, Caco, beleza? Como estamos? Tudo bem? Confinado aí? Como é que estão as coisas? Eu tô trabalhando, tô com horário marcado, tudo, mas tô trabalhando. Tá bom. Para quem não conhece, esse é o professor Ronaldo Lucas, foi meu grande mestre de Dermato. Tem uma didática fantástica. E aceitou meu convite aqui encarecidamente para participar com a gente, um bate-papo de pele, né? Que é uma coisa que para os Bulldogs é crucial, né? Então, eu conversei com o Ronaldo antes, né? Acabei de falar com ele. A gente tomou uma estratégia aqui de falar de alguns problemas que hoje atrapalham bastante a raça, né? Sim. E nada melhor que o Dr. Pele para responder. Então tá bom. Ronaldinho, vamos lá. Cara, muita pergunta aqui veio, né, da famosa sarna demodésica, né, Demodex canis. Me conta, o que tem de novo, o que continua igual, o que está melhor, o que está pior? Conta um pouquinho pra gente aí. O que acontece é o seguinte, eu até separei aqui esse artigo científico, que é um guidelines de sarna demodésica, acho que eu vou diminuir que fica melhor. É um guideline de sarna demodésica que foi publicado em 2020, então é super recente, né? E aí, quando você pega um negócio desse, você fala, puxa, agora, né, eu vou voltar para mim, mas depois, se precisar, eu volto aqui de novo. Mas aí você fala, pô, agora resolveu nossa vida, nós temos um guideline super moderno. E aí, quando você vai ler, você vai ver que alguns conceitos não mudaram muito. É assustador que eles buscam sempre a comprovação científica. Então, eles falam do amitrase, eles falam da ivermectina e eles falam assim: as isoxazolinas parecem uma grande promessa, o que na verdade não é o que a gente faz no consultório. Hoje no consultório a gente trata com isoxazolina, que é o Bravecto, é o Simparic, né? O Credelio agora, todos eles são efetivos, mas lembrar que para a gente que é veterinário, o quem tem na bula é o Simparic. Então também isso dá uma proteção para o veterinário, por isso que eu acredito que muitos veterinários eles vão mais para o Simparic porque está na bula. Para cachorro idoso tem algumas restrições, né? Não só o Simparic, todos esses fármacos desse grupo, né? Então, esse guidelines ele é legal porque ele dá uma passeada e ele responde algumas outras coisas também que sempre nos perseguiram, né? Que são mais de uma espécie de Demodex, o Demodex canis é o cara mesmo, mas existem outros. Isso não muda nem para o criador, nem para o veterinário, o mecanismo é o mesmo. Existe aquele debate que o cão adulto é o cara que tem sarna demodésica porque ele está doente. Então, essa semana mesmo eu atendi um bulldog francês, essa semana não, já é segunda, foi a semana passada. Ele tem pênfigo, está tratando, o proprietário não entendeu o tamanho da encrenca, está enfiando o pé na jaca no imunossupressor, ele desenvolveu sarna demodésica por causa da medicação. Então, isso é clássico. A dúvida que paira no ar é: a sarna demodésica, quando ela comete filhote, ela é genética? Sim, ela é considerada genética. Eu vou voltar lá rapidinho no Guidelines. Eu grifei aqui, ó. Eu vou ler que deve estar de longe aí para vocês. Conclusão: em cães jovens com sarna demodésica generalizada, um fator genético e imunológico parecem ser importantes na patogenia e os cães afetados não deveriam reproduzir, ok? Aí a gente cria uma polêmica enorme que é assim: eu devo pegar um cão, eu estou fazendo uma criação, um plantel de alto nível, eu devo pegar um macho ou uma fêmea que teve na sua infância sarna demodésica, ou que gerou mais de uma ninhada com sarna demodésica, né? Você vamos dizer, a cadela já teve 10 crias, teve um filhote, isso nós vamos ficar aqui 18 horas e não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, se a cadela teve uma sarna demodésica generalizada quando bebê,
O padrão é que ela não seja usada como matriz. Tá, Tá? deixa, Então, aí eu faço uma pergunta para você nesse gancho, que é assim, às vezes a gente pega o Demodex num raspado, numa feridinha de nada, assim, o cachorro acabou de ser vacinado, acabou de tomar as últimas vacinas, aí toma o V10, raiva, giardia, tudo no mesmo dia, passa um mês, a imunidade do bicho foi lá para baixo. Será que isso realmente é do Bulldog? É uma imunidade deles que derruba e aí vem? então, Ou se, entendeu? É difícil pegar, assim, digo, quando é é, localizada, não digo é, generalizada. Né? então, essa é a grande pergunta. Essa é realmente a pergunta do milhão. Eu acho que se a gente for extrapolar para outras raças e para um cão SRD, por exemplo, eu acho que pode ser incidental. Então aí eu acho que entra a responsabilidade do criador de falar assim, não, essa cadela já teve 4 ninhadas, nunca teve histórico, pode ser uma imunossupressão transitória? Pode. Assim, precisaria ler o guidelines de novo, faz tempo que eu não leio, eu já li há Tá? 2 meses atrás, mas eles não falam da localizada, eles não, quando eles falam dessa história vou voltar lá, eles têm outros trechos que eu até traduzi. Quando ele fala de genética, né? É uma doença cutânea, múltiplos fatores de risco estão envolvidos no desenvolvimento da demodicidose canina. Um dos mais importantes fatores de riscos é a predisposição da raça. A demodicidose juvenil é mais comum em cães de raça pura. O melhoramento seletivo para obter um certo conjunto de características desejadas de uma raça específica, blá, 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 leva a pouca variação genética da raça. Isso pode facilitar a expressão de genes recessivos e, por sua vez, resultar em mais suscetibilidade, né? E lá no fim ele segue, é consenso dos autores recomendar que cães com demodicidose generalizada e seus pais, então às vezes teve um cachorro, 3, 4 cachorros numa ninhada, esse número é mágico, cada um vai usar um número, mas o Uhum. cachorro teve, assim, aquele casal, o cachorro A mais o cachorro B, deu uma ninhada inteira de sarna demodésica generalizada. O consenso é que até os pais sejam afastados, né? E aí, quando a gente pensa em bulldog inglês ou francês, a gente tem um problema, que é para você formar uma raça, aí vocês sabem, quem tem um monte de criador participando, vocês têm que fazer muito inbreeding, né? É a tia com o sobrinho, é o pai com a filha, aquela, né? Um surubão genético, e aí você faz uma genética muito fechada. E é essa genética fechada. Então, assim, se você falar assim, existe a possibilidade de eu erradicar a sarna demodésica em algumas raças? Eu acho que não. Isso tá contemplado nesse trabalho. Eles falam, se você for tentar resgatar, por anos e anos a gente fechou tanto a genética que talvez a gente não consiga eliminar algumas doenças, não só a sarna demodésica, né? Então, o bom padrão é, se for uma sarna generalizada, o filhote não pode ser usado como matriz. Os pais, teoricamente, também não, ou o que tem criador que faz é não repetir aquele cruzamento. A cadela A com o macho B, nunca mais. Eu vou tentar pegar uma linhagem bem distante, independentemente de eu comprometer outras características genéticas. Talvez esse seja. Mas a tua pergunta foi, e a localizada? A localizada não tem padrão. Pode ser incidental, pode ser verminose, mais vacina, mais mudança de ambiente, mais uma casa que tem uma criança pentelha que está irritando o cachorro. Tudo isso muda muito, né? Muda muito a vida dele e ele passa por um estresse físico que pode ter uma reflexão, né? Então a gente vê muito isso quando você pega, por exemplo, um adolescente, o cara começa a pegar balada, dormir mal, o cara pode ter até pneumonia com 20 anos, aí você fala, meu Deus, né? Então, a bem da verdade, essa localizada, Caco, eu acho que esse cara pode ser mantido, né? E aí E vem um negócio. guardar o crescimento, né? E acompanhar, né? Exatamente. Exatamente, né? E uma outra coisa que é importante, eu vi que a gente tem conversado esses dias antes da nossa live aqui, que alguém perguntou se o proprietário tem que ser responsabilizado, o dono do canil tem que ser responsabilizado civilmente e tal. Eu acho um folclore enorme. Hoje a sarna demodésica, eu brinco que perdeu a graça. Antigamente a gente tratava com coisas que podiam matar. Eu tenho um ex-aluno, que eu não sei se você conhece, e a gente tentou tratar uma vez uma cadela, e aí essa cadela, eu nem sei que raça que era, eu sei que você falou assim, pô, deixei a seringa com 10 doses em cima da geladeira, minha mãe deu as 10 doses de uma vez, a cachorra dormiu 2 dias seguidos, lembra disso?
Ainda acordei você às 3 horas da manhã, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Antigamente era meio complicado, você tinha que fazer um termo de responsabilidade e tal. Hoje perdeu a graça. Hoje, de 10 animais que eu atendo, 10 eu prescrevo isoxazolina, né? A maioria das vezes eu, Ronaldo, tenho uma preferência pelo Simparic, mas não quer dizer que a gente não possa usar outras coisas, é só pela questão da bula. Cada vez mais a gente tem que se proteger. E quando aparece na minha clínica um cara que comprou um bulldog bacanão, de um canil bacana, e que tem sarna demodésica, eu falo pro cara, você comprou para quê? Você vai criar? 99% do cara fala, não, comprei porque eu gosto. Eu falei, então beleza, é a melhor doença que o cachorro podia ter. Você vai tratar, em 2 meses ele tá novo. Eu tô pensando em castrar. Maravilha, castra mesmo, porque ainda continua sendo a recomendação. Dizem que nos Estados Unidos, tal, a castração poderia levar a recomendações, blá, blá, blá. Nunca diminuiu a incidência, né? Continua tendo muito. Então, assim, se o meu lance eu faço o tratamento num cão que é comprado ou adquirido para ser matriz, eu tenho que, como veterinário, orientar o tratamento e que isso não é legal. Se ele comprou para ser pet, mesmo que seja um cão de alto padrão, mas que ele vai castrar, ele não vai mais utilizar como reprodução, eu nem boto pilha. Eu falo pro cara, trata, beleza, um mêsinho e meio, 2 meses, tá novo, tá zerado, acabou, né? Então, acho que a gente não precisa criar uma polêmica enorme, processo, devolve o cachorro, vai ter que pagar o tratamento, até porque o próximo assunto que a gente tinha meio selecionado é dermatite atópica, é alergia. Alergia é mais genético, né? Então, se eu falar, qualquer doença genética eu vou devolver para o criador, todo mundo para de criar e o cara vai pegar cachorro adotado e acabou a sinofilia, né? Então, eu acho que é uma coisa antiga, porque antigamente eles morriam de sarna demodésica, era difícil mesmo. Eu peguei esse comecinho, eu peguei sarna demodésica tratado com triatox, e quando o cara não resolvia, não tinha outro remédio, você tinha que sacrificar. Hoje você tem desde o triatox, que ainda continua sendo uma opção, até as isoxazolinas. Hoje descaracterizou, perdeu a graça. Se o criador for mal intencionado, ou se o veterinário for mal intencionado, ele vai tratar e vai falar para o cara, você nunca mais para de dar Simparic para o cachorro. E não vai voltar, e você não vai saber nem se aquele cara tem, né? Então, eu acho que, não sei, mais ou menos esses são os posicionamentos atuais que eu tenho frente a um cão com sarna demodésica. Para fechar um pouco o Demodex aí, Rona, teve uma menina que mandou lá no grupo, aliás, o pessoal da Abrabu, obrigado por vocês estarem prestigiando a gente aí, aliás, é para todos nós, né? Que ela fala, em nosso canil toda fêmea com prenhez positivas, damos Bravecto para evitar Demodex e sarna nos filhotes, né? É positivo, ou seja, essa recomendação tem fundamento? Porque antigamente a gente falava, lembra que o pessoal falava, tira da mãe que tem Demodex, coloca na mãe que não tem nada. Não tem fundamento, inclusive tem outro trabalho, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, que é esse aqui, ó. Esse aqui, o que o cara fala? Ele pega o Oxfloxalaner, que é um desses caras aí que a gente citou, e o Fluralaner, que é outro, e ele põe assim, o Oxfloxalaner e Fluralaner não impactam a população de Demodex em cães saudáveis. Então, se você der, você não extingue o Demodex. Parece que é impossível extinguir. Qual que é a teoria disso? A teoria é que quando eu dou para um cachorro com sarna demodésica, a pele está inflamada. Então, quando eu dou isoxazolina, como a pele está inflamada, chega muita isoxazolina na pele e mata todo mundo. Quando eu dou para um cachorro saudável, a concentração não consegue erradicar. A gente não consegue ter um medicamento que deixa o bicho zerado de Demodex. Ou seja, se a mãe tem Demodex, a genética ela vai passar para o filho, parece que é uma genética celular, uma deficiência imunicelular, e o Demodex ele vai passar, porque a hora que o cachorrinho for mamar, ele vai pegar. Aí você fala, e se ele mamar em outra? A outra cadela também tem Demodex na microbiota. Então, até esse conceito antigo é meio esquisito, né? Então, não. E se a cadela tiver sarna demodésica, a recomendação, eu sei que isso envolve uma série de questões, mas a recomendação segue sendo afaste da reprodução. Se é impossível, ela é uma cadela de alto valor zootécnico, etc., etc., é uma outra discussão. Mas você dá isoxazolina ou não vai impedir que a ninhada tenha,
E a gente está falando muito dessas oxazolinas